Final de domingo, final de jogo, final de invencibilidade do Botafogo. Depois de 8 jogos só perdendo e 9 jogos sem ganhar, o Fluminense finalmente ganha do Botafogo. E várias outras coisas são passíveis de comemoração, não apenas a vitória, mas o fato do Fluminense voltar a ter jogado com um mínimo de raça e com um mínimo de passes verticais. Se você for comparar alguns jogos do Fluminense com o Renato e agora, curiosamente, o Fluminense, antes da mudança, antes da saída do Renato, o Fluminense vivia jogando lateralmente, assim como estava jogando, né, lá no final da era Diniz, em 2024, no início do ano. Simplesmente toque para a esquerda, toque para a direita, toque para a esquerda de novo, para a direita de novo, e assim era o Fluminense sem verticalidade. Entrou, subiu o dia, voltou a esses toques para frente. Em um desses toques para frente saiu um gol de Martinelli, eleito o melhor jogador da partida. Então, se você está notando aqui que, né, tá diferente um pouquinho, eu resolvi mudar, né? Coloquei aqui na televisão o escudo do Fluminense, né? E aí, eleito o melhor jogador da partida, né? Vamos lá, peraí. Problemas técnicos, né? Então tem que ir aprendendo, né? Melhor jogador da partida, Martinelli, chutou, dominou o meio de campo, né? Fez jogadas de efeito, conseguiu lá roubar a bola. De fato, foi o melhor jogador da partida e uma assistência aí para ele, né? Então, o SofaScore elegeu ele com uma pontuação de 7.8, o melhor jogador da partida, né? Se você pensou que o melhor jogador da partida foi aquele que o jogador que fez o gol, por exemplo, o Lima, entrou no segundo tempo e, curiosamente, o último gol do Lima, né, foi na saída do Mano Menezes no primeiro jogo com o Renato Gaúcho. Ou seja, será que quando o dia sair o Lima também vai fazer um gol na virada de técnico? Vamos ver, né? Porque o Lima não fez gol quando entrou o Marcão, quando entrou o Mano Menezes. Mas, enfim, né, fez um golaço e a gente vai fazer aqui a análise da jogada do segundo gol. Porque o primeiro gol foi ali uma trabalhada da zaga do Botafogo. O Vitinho basicamente deu uma assistência para o Cano fazer o gol. Mas vamos lá, se a gente ficar pensando que aquela assistência do Vitinho, qualquer pessoa faria o gol, vou te falar uma coisa, Everaldo não faria aquele gol. Né? Provavelmente o Everaldo ia pular, ia perder o tempo da bola, a bola ia bater aqui, ia para trás, ele ia fazer alguma coisa porque ele ia perder o gol. Eu tenho certeza que você também acha isso. Everaldo e gol, tudo nada a ver. Não sei se você lembra de um slogan de uma tal emissora de TV, né? Não sei quem você, tudo a ver. Então, Everaldo e gol, nada a ver. Então, vamos observar aqui o segundo gol que já saiu próximo no final da partida. Com o Renato Gaúcho nesse momento do jogo, o Fluminense estaria jogando para não tomar mais gol e o Fluminense estava jogando para frente, estava, né, querendo fazer o gol, assim como o Botafogo também estava querendo empatar, né? O jogo estava bom, né? Não dá para dizer que o Fluminense foi superior à partida, porque qualquer time daqueles, né, dois, Fluminense e Botafogo, tinha chance de ganhar a partida. A quantidade de finalizações, defesa do goleiro, finalizações no gol, grandes chances criadas, desarmes, tudo muito parelho, muito igual, né? E aí com esses 3 pontos do Fluminense, o Fluminense, né, ganhou do Vitória fora de casa, ganhou agora no Maracanã. O Fluminense não venceu no Maracanã já fazia algum tempo. Então vamos para a análise do gol do Fluminense. Então vamos lá, por imagem, né, porque vai que, né? Apesar de eu não ter nenhum strike, vai que, né? Então vamos lá, começando aqui com... você vai observar primeiramente, é meio difícil de você conseguir... Você que não estava acompanhando os jogos do Fluminense, vai ser difícil você perceber isso que eu estou falando contigo, que é o seguinte: você está vendo que os jogadores do Botafogo estão formando praticamente uma linha lateral aqui, e tem um vácuo enorme aqui. É porque provavelmente o Ancelotti, assistindo os jogos do Fluminense, percebeu que o Fluminense joga completamente pela lateral. E se você for pegar as últimas estatísticas do Fluminense, era 41% do ataque do Fluminense pela lateral. Então, se você marcar a lateral do Fluminense, tu ganha o jogo. E foi exatamente isso que ele fez. A jogada desse segundo gol aqui era justamente isso. O Ignacio, que estava com a bola, ele poderia tocar essa bola para o Guga, que estava aqui na lateral direita. Era talvez a jogada mais comum
um do Fluminense, né? Só que ele conseguiu arranjar um passe no Martinelli que deixou todo mundo, opa, pé! O Fluminense fez algo diferente e desconcertou completamente. Tanto que o Matheus Martins saiu da posição que ele estava levemente, né, atrás dessa jogada. O Lima olhou para o lado, viu que do lado dele não tinha ninguém marcando. O Hércules olhando para a bola, né, o Lima já jogando, né, que poderia ir para frente. O Everaldo ainda não entendeu a jogada e o Serna ali paradona dele. Aí a gente tem a próxima jogada, que é o Martinelli dando esse passe e os jogadores aqui do Botafogo ainda meio que atrabalhados com a jogada. O Lima já entendeu, mãozinha pra toca nessa direção aqui e ele vai. Na sequência da jogada, tem jogador do Botafogo ainda andando em campo e alguns outros jogadores já começaram a correr, né? E aí, olha o corredor que o Lima tem para executar a jogada. O Everaldo, ele faz uma diagonal para cá, esperando talvez um toque, caso ele tivesse bem colocado. Cara, mas naquela condição ali, a única pessoa que literalmente, não vou dizer exagerado não, mas anteriormente à entrada do Belgia, não sei se ele falou, galera, chegou, entrou na área, chutou, não tenta pensar em tocar para ninguém não, né? Porque Serna já tocaria para trás, né? Qualquer outro jogador provavelmente tentaria armar essa jogada aqui para o Everaldo, né? E você vai ver que ele, né, até fica bem posicionado. Ele, inclusive, vai fazer um gesto de mão. Então, o Lima, ele, né, aqui ele já poderia ter chutado, mas aqui ele teria esse ângulo menor e ele não confiou nessa batida. O jogador do Botafogo, que talvez iria para o carrinho, deu aquela segurada, né? E aí ficou de frente. O Everaldo tá aqui, ó, tô livre. Mas se essa bola vem pro Everaldo, esse jogador aqui com certeza iria fazer um muro pro chute do Everaldo, ou ir na mão do goleiro, ou bater nele e ir para fora. Então a melhor jogada foi propriamente a do Lima de virar um pouquinho o corpo para cá, chutar e fazer um golaço lá no canto direito do goleiro deles, né? Os torcedores do Botafogo estão reclamando muito do goleiro, mas nos 2 gols, né, que o Botafogo tomou aí, não acho que tenha sido o erro deles, né? Aqui foi muito um mérito da verticalidade do Fluminense que não estava acontecendo, né? Esse segundo gol aqui já foi com a saída de vários jogadores, saída do Samuel Xavier para a entrada do Guga, saída do Cano para a entrada do Everaldo, saída do Lúcio Acosta para a entrada do Lima. E o Lima, ele tem essa proximidade muito com o meio ofensivo, assim como entrada dentro da área, né? No primeiro turno contra o Red Bull Bragantino, ele fez um gol praticamente dentro da pequena área. E agora foi praticamente dentro da pequena área também. Ele estava mais próximo da pequena área do que ele estava, por exemplo, da linha do pênalti, da marca do pênalti. Então, uma jogada ali, né, de roubada de bola do Ignacio, que tocou rápido para o Martinelli, o que normalmente não seria a jogada, né, do Fluminense anteriormente. Provavelmente ele talvez tentaria tocar para o gol ou tocar para trás, né? Estamos no 1-0, vamos segurar esse 1-0, né? Eu sinto nessas falas assim de segurar o 1-0 do Renato, senti na verdade que ele já não é mais treinador do Fluminense, que, né, basicamente parecia humano, tipo assim, isso daqui não é basquete. Só que o 1-0 com o Mano era muito mais fácil de ser sustentado que 1-0, 2-1 com o Renato Gaúcho. O Fluminense era muito mais sólido defensivamente com o Mano do que era com o Renato, né? Se você por acaso quiser, né, ver as estatísticas de como era o futebol, as estatísticas de Mano, Renato e Diniz, por exemplo, 2022, separados de 2023 e 2024, né? Clique em algum lugar aqui da tela e você vai ser direcionado para esse vídeo. Mas aí, continuando, nesse momento aqui, muitos jogadores poderiam tocar para o Everaldo, mas o Lima tem mais faro de gol do que o Everaldo. Então ele pega, chuta e faz o gol, né? E aí, continuando a falar sobre o jogo. Wallace, o que você achou do jogo? Cara, foi um jogo bom. Não é porque o Fluminense ganhou que o jogo deixou, por exemplo, em 2 chances, quem poderia ter iniciado aberto o placar foi o Botafogo, um chutaço,
né, acho que do Newton na trave, no travessão, um chute, na minha concepção, meio despretensioso, porque foi um chute colocado que saiu com uma força absurda, né? Se vai no gol, é gol, porque o Fábio nem sai na foto, ele sairia. É, um chute dentro da pequena área do Vitinho que o Fábio defendeu, né? São duas chances, duas grandes chances criadas pelo Botafogo, né? Uma terceira chance que acho que no chute do Savarino que o Freitas desvia, enfim, um chute desse desviado que vai para fora e que não é a gente que, né, toma um gol desviado, igual já aconteceu, um gol contra, essas coisas assim, né? Graças a Deus isso não aconteceu hoje, mas é justamente por isso. O Fluminense saiu vencendo por 2-0 no final do jogo, mas o Botafogo teve chances claríssimas de sair com um placar a favor deles, né? E aí quando você, por exemplo, tira um jogador do Botafogo e entra, por exemplo, o Savarino, que o Savarino em alguns jogos estava sendo reserva, não, um titular que é reserva, um reserva que é titular, ou você entra o Matheus Martins, você vê que os reservas do Botafogo podem ser titulares em qualquer outro time da Série A. E diferente do Fluminense, que em um determinado momento contratou jogadores que eram reservas em outro time para ser titular aqui. Né? Olha a diferença, não vou nem falar de dinheiro, vou falar de diferença de pensamento de jogadores. Talvez não seja nem questão de scout, mas assim, a diferença de visão para jogador. Né? Então, é isso, vence o Fluminense. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, siga a página aí. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima e vence o Fluminense.